Se tem uma coisa que ninguém admite em voz alta, mas quase todo mundo deseja, é isso aqui: ser lembrado, fazer falta. Ser aquela presença que, quando vai embora, deixa um silêncio cheio de significado. A verdade é que não existe sensação mais gostosa do que alguém te procurar só para dizer senti saudade. Parece que o dia clareia, o corpo esquenta e tudo faz mais sentido. Mas como provocar isso de forma saudável e madura, sem jogos, sem manipulação, sem esse teatro emocional que só desgasta? Hoje você vai aprender exatamente isso. E no final, eu vou te entregar um exercício prático, que funciona de verdade e que vai reprogramar a forma como você se posiciona emocionalmente. Um exercício que, se você aplicar por 3 dias, vai alterar a dinâmica entre você e qualquer pessoa que você queira fortalecer conexão. Fica comigo até o fim, porque esse exercício é forte, simples e impossível de ignorar. Vamos começar pelo que quase ninguém te conta. Fazer falta não tem a ver com ausência. Tem a ver com presença. Sim, presença. Porque ninguém sente saudade do que não marcou. Ninguém sente saudade do que não tocou, não emocionou, não transformou. A saudade só aparece quando o cérebro associa você a experiências boas, a sensações internas que valem a pena. E quando isso acontece, adivinha? O cérebro quer de novo, e de novo, e de novo. É bioquímica, não é magia. Quando você vê alguém que te faz bem, você libera serotonina, dopamina, ocitocina. Seu corpo registra, associa, grava. Por isso que quando a pessoa vai embora, o corpo busca aquilo de novo. É aí que a saudade nasce. O problema é que quando queremos muito alguém, fazemos exatamente o contrário do que funciona. A gente gruda, a gente tenta controlar, a gente tenta acelerar, a gente manda mensagem demais, a gente demonstra insegurança. E tudo isso, sem perceber, faz o cérebro do outro sentir justamente o oposto: saturação. O que antes era leve, vira pressão. O que antes era gostoso, vira obrigação. E nada mata o interesse mais rápido do que a sensação de obrigação. É aqui que entra a primeira grande virada. Para alguém sentir sua falta, você precisa devolver ao outro a liberdade de te escolher. Repare nisso. Escolha gera desejo. Pressão gera fuga. Agora talvez você esteja pensando: mas como eu faço isso na prática, sem parecer frio, distante ou desinteressado? É aí que entra a primeira estratégia. E essa é muito poderosa. Seja uma presença emocional agradável. Isso significa: não critique o tempo todo, não cobre o tempo todo, não force intimidade, não exija explicações para cada pequeno movimento do outro. O cérebro não sente saudade de peso. Ele sente saudade de leveza, de bem-estar, de paz. E quando você vira essa fonte de bem-estar, você se torna uma espécie de refúgio. E acredite, todo mundo volta para um lugar onde se sente bem. A segunda estratégia é essencial. Mantenha algo seu vivo na memória do outro. Não estou falando de esquecer objeto, isso já virou truque. Estou falando de deixar experiências, sensações, peças da sua personalidade que ficam vibrando na mente da pessoa, mesmo quando você não está ali. Pode ser um jeito único de rir, uma forma carinhosa de olhar, um comentário inteligente que só você faria, um cheiro marcante, uma habilidade que surpreende, uma conversa que muda o dia dela. Esses pequenos detalhes viram âncoras emocionais. O cérebro adora âncoras. Ele guarda, ele repete, ele procura. Quem marca pela autenticidade nunca é esquecido. E olha que interessante. Quando você se torna essa presença que deixa vestígios emocionais, você nem precisa fazer esforço. A saudade acontece sozinha, porque o cérebro começa a te associar a estados emocionais bons. E tudo que faz bem, a mente quer de novo. Um exemplo simples: aquela conversa que fez a pessoa rir sozinha depois que acabou. Aquele toque suave na mão que acalmou um dia difícil. Aquele olhar que mostrou que você entendeu sem precisar falar nada. Pequenos gestos constroem grandes memórias. E memórias consistentes criam saudade. Agora, vamos aprofundar ainda mais. Quando você entrega microexperiências positivas, você ativa no outro uma mistura de dopamina, oxitocina e serotonina, os neurotransmissores da conexão. E o que o cérebro faz quando recebe isso? Ele registra, ele associa, ele busca repetição. Isso faz você ficar aceso emocionalmente na mente da pessoa.
Mesmo longe, você continua ali, porque você virou sensação, e sensação não some. Terceira estratégia: espaço emocional. E aqui muita gente erra feio. Não estou falando de sumir. Sumir é carência disfarçada. Sumir é teatro. Sumir é birra emocional. Espaço é muito mais maduro do que isso. Espaço é respeitar seu tempo, suas atividades, seus compromissos, sua vida. É permitir que o outro sinta você pela ausência natural, não pela ausência forçada. Quando você mantém sua rotina, suas amizades, seus hobbies, seus projetos, você envia uma mensagem poderosa. Eu existo além do relacionamento. Isso não te distancia, isso te valoriza. Porque maturidade é sexy, autonomia é irresistível. E gente que sabe viver bem sozinha desperta interesse naturalmente. E o mais importante, quando você tem vida própria, você cria contraste. E contraste cria saudade. A pessoa sente a sua falta exatamente porque ela sabe que você não gira exclusivamente em torno dela. E isso não diminui o valor que você dá a ela. Isso aumenta o valor que ela dá a você. É como luz e sombra. Se tudo é luz o tempo todo, você não vê profundidade. Mas quando existe espaço, distância emocional saudável, o vínculo parece mais vivo, mais nítido, mais verdadeiro. Pessoas que têm vida própria nunca saturam, nunca cansam, não sufocam, elas fluem. E quem flui faz falta. Quarta estratégia: regular sua energia social. Todo mundo hoje vive hiperconectado. E sem perceber, a gente entrega tudo, expõe tudo, mostra tudo. Quando você está sempre disponível, sempre online, sempre interagindo, não existe espaço para a saudade. O cérebro não sente falta do que está sempre ao alcance da mão. Então controle o excesso. Não precisa comentar tudo, reagir a tudo, responder imediatamente tudo. Não por jogo, mas por equilíbrio. Até porque, quando você faz menos barulho, sua presença ganha mais significado. E aqui vale um parêntese importante. Presença silenciosa vale mais do que presença desesperada. Você já percebeu isso? Tem gente que aparece pouco, mas quando aparece, marca. Tem gente que fala pouco, mas quando fala, a gente escuta. Isso é energia social bem distribuída. É saber que impacto depende de intensidade, não de quantidade. Então, quando você regula sua energia, você preserva o mistério. E mistério não é esconder. Mistério é deixar espaço para o outro imaginar. E tudo que é imaginado com leveza, vira desejo. Quinta estratégia, talvez a mais importante. Desenvolva uma identidade magnética. Ser alguém que atrai naturalmente. Não por truques, mas por essência. E como você faz isso? Cuidando de você, fazendo terapia se precisar, cuidando da saúde, da postura, da imagem. Investindo nos seus talentos, aumentando suas referências culturais, ampliando seu mundo. Quanto mais interessante você é para você mesmo, mais interessante se torna para qualquer pessoa. Pessoas admiram quem se admira. Pessoas respeitam quem se respeita. E pessoas sentem falta de quem tem brilho próprio, não de quem vive apagado esperando que o outro acenda. E aqui existe um ponto crucial. Quando você expande sua identidade, você deixa de ser previsível. E o cérebro humano se apaixona pelo que não é previsível, mas é seguro. É o equilíbrio perfeito entre familiaridade e novidade. Quando você tem identidade forte, você se torna isso. Alguém que a pessoa reconhece, mas não decifra totalmente. E tudo que não é completamente decifrado, dá vontade de manter por perto. Agora, eu preciso te dizer uma verdade que pode doer um pouco, mas é libertadora. Ninguém sente saudade de quem implora para ser escolhido. Saudade é um sentimento que nasce no território da admiração, não da submissão. É por isso que pessoas desesperadas afastam e pessoas centradas atraem. Quem rasteja vira poeira na memória. Quem se posiciona vira lembrança marcante. E antes do exercício final, eu quero te entregar uma metáfora. Imagine um leão. O leão não corre atrás da bola que jogam para ele. Ele olha, ele observa. Ele existe com presença. E a presença dele já é suficiente para que tudo ao redor se ajuste. Pessoas que têm centro fazem isso. Elas não imploram. Elas não se humilham. Elas não se deformam para caber. Elas sabem quem são. Quando você se torna esse tipo de presença, você não precisa fazer falta. Sua falta se faz sozinha. Agora vamos ao exercício prometido. Esse é simples, poderoso e transformador. Ele se chama A Regra dos Três Eixos.
Durante 3 dias, você vai aplicar 3 atitudes. Primeiro eixo: expansão. Todos os dias, faça algo que melhore sua vida. Aprender algo novo, treinar, ler, trabalhar em um projeto, desenvolver uma habilidade. Isso aumenta a sua dopamina saudável e muda sua postura. Segundo eixo: essência. Faça algo que te conecte com quem você deseja ser. Escolher uma roupa que te represente, cuidar da sua aparência, ajustar a postura, falar de forma mais intencional, praticar presença. Isso cria identidade. Terceiro eixo: equilíbrio. Evite qualquer comportamento que demonstre urgência emocional. Não implore, não pressione, não cobre, não exija. Apenas permita que as interações fluam. Isso recalibra a energia entre você e o outro. 3 dias aplicando esses 3 eixos, e você vai perceber mudança real. Mudança na forma como você se sente e mudança na forma como o outro te enxerga. E quando a percepção muda, a dinâmica muda. E quando a dinâmica muda, a saudade aparece. Não como pedido, mas como consequência. Se esse conteúdo fez sentido para você, fica comigo. Tem muita coisa profunda chegando por aqui, porque a sua evolução emocional importa. E quando você cresce, tudo ao seu redor cresce junto.